quilo, R$ 31,98. Açúcar cristal Caeté, R$ 2,98. Olha só o preço da farinha de trigo Dona Benta, R$ 3,98. No Supermercado Queiroz é barato todo dia. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW, 1170 kHz, difusora Mossoró, pra falar do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. São 18h05 desta terça-feira, dia 10 de março. Você que está nos ouvindo nas ondas da Rádio Difusora e também na FM Costa Branca, em Areia Branca, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Está começando aqui o Política Sem Filtro. Eu sou Neto Queiroz e estou ao lado do Dr. Gessé Rebouças para a apresentação do nosso programa de hoje. Boa noite, Gessé. Boa noite, seu Neto, né? Boa noite, seu Neto, boa noite. Isso eu vou aqui lhe chamar de seu Gessé. Pode chamar, não tem problema não. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, tanto da Rádio Difusora de Mossoró, quanto da Rádio FM Costa Branca, lá na minha querida cidade de Areia Branca. E também todos aqueles que nos escutam pela Rádio FM Costa Branca, ali naquela região do Polo Costa Branca, é a maior rádio daquela região. Aqui na Rádio Difusora é o maior AM do estado do Rio Grande do Norte, também uma das emissoras mais antigas do nosso estado, é chamada Vovozinho, a secretária da cidade. A Rádio Difusora de Mossoró. Mas né, temos pautas hoje, temos que correr. Antes de ver a pauta aqui, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que acompanhou o programa ontem. E a gente teve muito retorno das pessoas elogiando, comentando, sugerindo. É assim, a gente vai ajustando aí algumas coisas, colhendo as sugestões, mas agradecer a todos que estão acompanhando conosco o programa. E aqui a nossa conversa é franca e o nosso objetivo é que você tenha informações sobre a política de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil. E com essas informações você aí faz os seus filtros e você toma as suas posições. Não queremos fazer a cabeça de ninguém, mas trazer informação. Hoje, no nosso programa Gessé Rebouças, nós temos as seguintes manchetes. PT já pensa no plano B para a eleição do mandato tampão. O governo já não tem tanta certeza de que conseguirá eleger o sucessor de Fátima Bezerra, Neto. Política nacional. Lula convence Haddad a disputar o governo em São Paulo. O ministro deve deixar o Ministério da Fazenda na próxima semana. Política municipal. Alisson marca a entrega do complexo viário à abolição. Inauguração deve ser o último ato antes da renúncia do prefeito da cidade de Mossoró. E Ezequiel Ferreira vai para o Republicanos e começa a montar a nominata. O deputado sinaliza apoio à candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. Pois bem, estes são os assuntos que vão estar na nossa pauta. Olha, se você quiser acompanhar também o nosso Política Sem Filtro na internet, você aciona aí o YouTube, vai pro YouTube, você coloca lá Rádio Difusora, ou então digita Política Sem Filtro, aí lá na lupinha de procura, e vai aparecer para você o programa ao vivo, e você vai acompanhar, porque além de ouvir, você vai ver aí as nossas figuras apresentando o programa, bem como vídeos, imagens que a gente selecionou para ser reproduzido durante o programa, e tudo mais que acontece aqui no estúdio. Então você também tem essa opção
Se quiser conferir pelo YouTube, você já acessa e digita lá Política Sem Filtro, que vai acessar o nosso programa. Gessé, vamos então para o primeiro assunto da nossa pauta. O PT já pensa no plano B para a eleição do mandato tampão. Pois é, Wellington, na política, quando esse plano B começa a ser discutido, é porque o plano A já não parece vai ser tão garantido assim. Essa ideia de que o PT pode não ter os votos para fazer o governador indireto do Estado tem causado certa dor de cabeça ao governo. Eu acho que esse é o assunto que Fátima acorda pensando, dorme pensando e passa o dia todo pensando, porque, Neto, sem a segurança de entregar o governo para pelo menos uma pessoa que não vá criar embaraço à campanha dela, ao Senado e também aos seus pares, tanto ao governo do Estado quanto a deputado federal, deputado estadual, ela não pode deixar o governo ser uma garantia mínima de que essa pessoa vá, pelo menos, conduzir o Estado sem maiores percalços para o projeto político do PT e de seus aliados. Eu escrevi no meu blog hoje uma matéria sobre esse assunto, né, onde, com o título assim, o governo avalia os riscos, renúncia de Fátima perde força e PT está pronto para acionar o plano B. O que aqui está mais ou menos dito, e eu vou colocar o ouvinte a par disso. Olha, veja só. Nós estamos há pouco mais de 3 semanas da renúncia de Fátima. Como eu já disse aqui, a renúncia de Fátima está agendada para o dia 4 de abril. Hoje é dia 10. Então faltam 24 dias, um pouco mais de 3 semanas para a renúncia de Fátima. E isso é quem dá o start, quem dá a largada no processo. É Fátima renunciando, certo? E Fátima já tem dito, Gessé, diversas vezes, que não vai entregar o governo à oposição. Que não há a menor possibilidade do PT entregar à oposição o governo. Que a oposição, seja lá no PL, seja a direita, seja o centro, fique com a caneta, sente na cadeira, o PT não vai permitir. Então, todo mundo sabe que o plano de Fátima é o seguinte: ela está trabalhando dia e noite para conseguir os 13 votos que ela precisa na eleição indireta via Assembleia Legislativa para a escolha do governador ou da governadora para o mandato tampão. Ela está trabalhando para ter os 13 votos. A informação que eu tenho de hoje está muito longe disso. Ela não está tendo sucesso. Não há, nesse momento, no PT, o vislumbre, eles não estão olhando lá na frente e enxergando, Gessé, a possibilidade de fazer os 13. Está muito solto. O PT tem garantido 6 votos. Fátima já conversou com muita gente, chamou muito deputado para conversar. Há umas conversas promissoras, mas não há certeza. A questão é, quando for no dia 3, a perspectiva é de que Fátima possa não ter garantido, batido o martelo, amarrado, como diz o outro, os 13 votos. E aí? Ela renuncia no risco? E ainda sabendo que do dia que ela renunciar até o dia da eleição ainda vai decorrer uns 30 dias, mais ou menos. Mas uns 30 dias, porque a eleição não é no dia seguinte que ela renuncia, não. Ela renuncia no dia, imediatamente o vice-governador é notificado da renúncia para que ele assuma. O vice-governador, se não assumir, aí já se tem uma teoria sobre isso. Aí ele comunica que não vai assumir, e aí a Assembleia notificada da dupla vacância, porque a governadora não assume, renunciou, e o vice também renunciou, houve uma dupla vacância, então chamará o presidente da Assembleia Legislativa para assumir, o presidente Ezequiel Ferreira, que também não assumirá, porque é candidato a deputado estadual e se assumir fica inelegível. E aí, na ordem, chama-se o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ibanez Monteiro, e ele vai assumir o governo. E o ato primeiro dele é publicar um edital no Diário Oficial do Estado, convocando eleições para até 30 dias. Eu não sei se ele vai convocar com 21 dias, com 15 dias, Neto, mas provavelmente aí entre 15 e 30 dias é o prazo. Então, Gessé, é muita incerteza. O horizonte de Fátima, nesse momento, é de dúvida. É de dúvida porque há muito risco do PT não fazer o sucessor. Neto, deixa eu conversar um pouquinho sobre essa questão de assumir o governo por Ezequiel. Só uma questão ali na apresentação, o Jorge. Pois bem, mas depois você dá uma corrigida aí, é só pra gente... Porque aqui, como eu disse, né, a gente tá fazendo o programa com o carro andando e a gente vai organizando o programa ao longo
com o carro andando mesmo. Pois bem, Neto, mas tem uma questão envolvendo Ezequiel. Tem muita gente dizendo isso. Se Ezequiel assumir, ele perde condição, ele vai para inelegibilidade, etc. É bem verdade que existe, Neto, sim, uma lacuna na jurisprudência sobre esse assunto. O que é que eu quero dizer? Na hipótese de um presidente de Assembleia assumir o governo, surge para ele uma possibilidade de inelegibilidade por conta dos prazos da lei de inelegibilidade. Isso é verdade. Porém, Neto, tem uma teoria muito bem consolidada que isso não seria propriamente você assumir, é uma transição. E o que vai determinar se isso é uma transição ou não, Neto? A quantidade de tempo que ele permanece no cargo. Porém, o seguro morreu de velho, baseado naquele exemplo de Alagoas, que aconteceu a mesma coisa, eu acho que o governador era Renan Filho, e ele renunciou para disputar o Senado da República e quem assumiria era o presidente da Assembleia. E ele também renunciou nesse caso especificamente, ele não quis assumir. Isso foi judicializado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e terminou acontecendo a eleição lá. O seguro morreu de velho, mas eu acho que isso é um excesso de zelo. Como Ezequiel tem uma característica, Neto, de ser uma pessoa que tem muita prudência na sua atuação política, eu acho que ele pode não assumir o governo do Estado, mas eu estou lendo isso e eu acho que está caracterizado aí o que se configuraria de transição, que não é propriamente um governo propriamente dito. Então, a sua defesa é que ele não incorreria em inelegibilidade. Eu acho que ele... Exatamente. Mas eu tenho uma notícia para você que a assessoria jurídica de Ezequiel disse que ele não assumiu. E tem uma outra alternativa, Neto. Ele pode fazer uma consultoria jurídica em tese ao Tribunal Regional Eleitoral, ou então, aliás, ao Tribunal Superior Eleitoral, para definitivamente verificar essa condição. Ele pode fazer isso. Ele não pode perguntar dele, do caso dele. Mas você sabe o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa. Ezequiel não tem interesse. Aí é uma questão política. Ezequiel não tem interesse. Sabe por que ele não tem interesse? Porque na condição de governador, ele seria o governador, mas ele assumiria todos os ônus de ser governador. Então ele teria que tomar decisões de governo, ele teria que assinar as coisas do governo e tudo mais. Por que ele não teria interesse? Um outro motivo, Gessé. Porque como presidente da Assembleia, permanecendo presidente da Assembleia, ele preside o processo. Porque o governador só convoca a eleição, entendeu? O governador só publica um edital convocando a eleição. Mas o processo é todo tocado dentro da Assembleia. Registro das chapas, declaração aí de inelegibilidade, indeferimento de registros, o processo em si, a votação, tudo vai acontecer dentro da Assembleia. E Ezequiel lá no governo, ele não pode acumular e ser governador e presidente da Assembleia, não. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele se afasta do presidente da Assembleia para ser governador. Então ele não preside o processo. Ele vai presidir o governo, ele vai governar. Ele vai ter os atos de governo, mas não do legislativo. É mais interessante para Ezequiel presidir o processo do que ser governador. Porque ser governador por 15 dias ou 3 semanas só traz problemas para ele, no sentido de que vai ter ainda que assinar uns probleminha lá. Vai ter que fazer aquele famoso escolher as tampas para as garrafas. Muitas garrafas com pouca tampa. Quais são as garrafas que serão tapadas e quais as garrafas ficarão sem tampa. É só isso que ele vai ter que fazer. Mas lá na Assembleia onde o caldeirão está fervendo. E eu acho que Ezequiel prefere ficar lá e comandar o processo lá dentro da Assembleia. Por isso eu não acredito que Ezequiel assuma. Vai terminar em Ibanez. Alguns dizem que Ibanez não quer, mas ele não tem querer. Ou ele assume, ou ele também se afasta da presidência do tribunal. Ele renuncia lá na presidência do tribunal, porque não é uma opção de Ibanez assumir. É uma obrigação dele. É uma obrigação legal. Não tem alternativa para ele em relação a isso. Mas, Neto, porque o último nessa corrida é o presidente do tribunal. Aí se não for ele, alguém tem que ocupar a presidência. Tem que chamar o VAR, não? Alguém tem que ocupar a presidência do tribunal. Tem que chamar o VAR para ver se alguém vai fazer alguma coisa. Olha, Neto, mas eu acho que o senhor revelou ontem aqui um bastidor que diante da possibilidade de Fátima não assumir o governo, surgiria a possibilidade da disputa ao Senado ir para outro nome. Que nome seria esse, Neto? Pronto, eu falei ontem na questão de Francisco do PT. E vou só, para chegar aqui em Francisco, dizer o que vai acontecer. A preço de hoje, Fátima não renuncia. E eu já disse lá atrás, lá no meu blog, quem me acompanha todo dia, sabe que eu já escrevi lá atrás que eu acreditava
que Fátima iria renunciar e haveria eleição. Mas a preço de hoje não, porque ela está com o processo totalmente solto, não tem controle do processo, não tem os votos. A Ezequiel está mudando de partido, vai para a base lá para apoiar Álvaro Dias, se afastando do governo. O governo não tem, nesse momento, nenhuma garantia e nem vai ter. Essa não chega no dia 4 de abril com a governadora tendo qualquer garantia que elege. Se ela quiser ir por risco, vá. Mas garantia não tem, não. Então, nesse prisma, se a governadora já disse, todo mundo do PT já disse, todas as pessoas já falaram que no risco ela não renuncia, então ela não vai renunciar. E ela não renunciando, qual o problema? Quem vai ser o candidato ao Senado do PT? Quem vai disputar a eleição pelo PT ao Senado? Todo mundo diz também que seria Natália Bezerra, ou Natália Bonavides, que é a deputada, é carro-chefe na nominata de deputado federal do PT, e assim Natália viria para o Senado, disputar o Senado, e aí há aquela dúvida, há aquela questão que não tem um consenso, se Natália seria mais forte do que Fátima, se Fátima seria mais forte do que Natália, mas seria Natália. Mas se for Natália candidata ao Senado, esfacela não, dá uma boa mexida na chapa de federal do PT, porque tira a puxadora de voto. Natália teve 150 mil votos em 2022, a expectativa é que ela passe disso dessa vez, que ela tenha mais votos, tenha mais do que 150 mil votos, então ela é a puxadora de voto do PT para garantir as 3 cadeiras, 4 cadeiras, como o PT sonha e tudo mais. É a partir de Natália que esse cálculo é feito. Para não desarrumar a nominata federal, e até por uma questão de proximidade com Fátima, a informação que eu tenho é que dentro da governadoria o pessoal está falando cada vez mais o nome de Francisco do PT como candidato a Senado. Francisco do PT é um deputado estadual do PT, é o líder do governo na Assembleia Legislativa, é Francisco do PT, e ele tem um nome lembrado, citado para disputar o governo no mandato tampão. É um nome que Fátima iria apresentar. O primeiro nome é Cadu, mas ia terminar em Francisco. E aí Francisco iria para o Senado. Você acha Francisco forte, meu caro Gessé? Olha, é assim, eu tenho dificuldade de enxergar o nome de Francisco do PT, esse nome, esse bastião muito elevado do PT do Rio Grande do Norte. Eu acho ele uma figura muito comedida, ele goza de uma respeitabilidade dentro da Assembleia maior do que a dos seus pares de partido, vamos lembrar disso aqui, né? Porque ele é uma pessoa mais serena, tem posições mais tranquilas em relação a posições políticas, então ele goza de uma respeitabilidade maior. Porém, Neto, ele assumir uma candidatura majoritária ao Senado da República sem preparar um caminho para isso, eu acho muito complicado. Já a Natália supera Francisco nesse aspecto, porque ela é muito mais conhecida do que Francisco do PT. Ela transcende até esses limites do Francisco. Disputou essa eleição agora em Natal e foi para o segundo turno, uma coisa inédita. Foi uma eleição que tem projeção no estado todo. Exatamente. Então, o nome dela é um nome já estadualizado, diferente do nome de Francisco do PT. Porque se não fosse o PT no nome de Francisco, eu acho que muito dificilmente alguém lembraria do nome de Francisco do PT. Aliás, você sabe qual é o sobrenome de Francisco do PT? Lula? Não sei também não. É Francisco, não sei o sobrenome dele. Que o pessoal gosta de botar o nome de Lula nas coisas. Aqui na Costa Branca, aqui no Oeste, ele não é muito conhecido. A região dele, a área dele de atuação política é o Siridó, né? Aquela região toda, a Grécia, Siridó, por ali. Mas para cá ele não é muito conhecido. Mas é um nome da confiança de Fátima. Da confiança de Fátima. Porque eu faço o seguinte raciocínio também, escrevi no meu blog. Que se o PT está fazendo a conta de que precisa dar a Lula no Rio Grande do Norte pelo menos um senador que vote com o governo, que aprove as coisas do governo, que seja um voto lá no Senado, diante dessa briga pelo controle do Senado, que de fato existe, se a grande meta é garantir no Rio Grande do Norte um voto da esquerda dentro do Senado, considerando que Stives é um virtual eleito, estaria com grande chance de ser eleito, e ele é da direita, e ele é um voto anti-Lula do Senado, também eu acredito que Lula faz conta com o Zenaide. Ele, se não for Fátima, se não for Francisco, mas Zenaide também é minha. Eu estou falando do ponto de vista de Lula. Zenaide também vota em mim. Eu ouvi da boca de Jaime que ele
vote em Lula, que tenha proximidade com Lula, já conversou com Lula, inclusive Lula já chamou eles para se filiarem ao PT, Jaime Calado, o marido da senadora Zenaide Maia e prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante. Já ouvi da boca dele isso, que ele tinha sido convidado pelo presidente para ir para o PT, só que ele não desejou porque não fazia parte da estratégia política dele. O efeito prático para Lula, dentro do Senado da República, é nulo. A não ser que se eleja Fátima e Zenaide, Neto, para Lula, ele continuaria tendo um senador aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agora, é bem verdade que o arco de forças continuaria desproporcional para Lula, porque ele teria dois, teoricamente, contrários, que seria Stilson Valentim e o Rogério, e só Zenaide ou Fátima aqui para fazer cura aos interesses do governo federal. Então, há um desbalanceamento de força aí. Seria mais interessante, na minha percepção, Neto, Fátima ou alguém do projeto do PT fazer uma aliança indireta com a senadorável Zenaide. Porque se eles apostarem na digladiação mútua, se ambas apostarem na digladiação mútua, que é o que eu acho que vai acontecer. Tô entendendo. Eu acho que as duas podem Neto, sucumbir no mesmo voto. O PT confrontar com Zenaide e tal, aí o Coronel Hélio ali, né? Exatamente. O Coronel Hélio lá do Bolsonaro. E outra, se Stilson ficar com um caminho para trabalhar, Neto, e ele conseguir casar voto, isso é um problema. Certeza. Isso é um problema. Porque Stilson, no primeiro voto, Stilson tem uma quantidade de votos já significativa no primeiro voto. É bem verdade, Neto, é importante o senhor que é mais estatístico nessa questão, o senhor faz pesquisa, aí pesquisas internas, viu? Não é pesquisa, Neto, é muito para pesquisa de consumação interna, para análise de cenário. O senhor sabe muito bem que o camarada pode ser o primeiro no primeiro voto, e se for o último no segundo voto, ele pode ficar fora. Já a pessoa que fica ali no meio do caminho, no primeiro voto, mas tem uma grande quantidade de votos no segundo voto, ela pode ser eleita. No segundo, e a pessoa que está no primeiro voto, não ser eleita. Então, esse cálculo também precisa ser feito, porque se Stilson casar voto, isso tiraria Zenaide e Fátima do páreo? É uma pergunta que a gente pode fazer, Neto. Porque Stilson, nos consolidados de pesquisa, Neto, tem 37%, 38%, 40% das intenções de voto. É grande favorito para ser aqui, juntando os dois. Ou seja, estaria virtualmente... Se ele transferir votos para o... Se ele transferir votos... De repente a casadinha lá colar. Stilson, Coronel Hélio. Então a dor de cabeça muda de figura, tanto para Zenaide quanto para Fátima. Porque não existe assim um risco do eleitor de Fátima, caso ela não dispute o Senado, migrar um voto para Stilson, esse voto não migra para Stilson nem para Coronel Hélio. Em regra, né? Não é um 100%, mas a maioria do voto de Fátima não iria para Stilson nem para Coronel Hélio, não iria para a direita, certo? Iria para Zenaide. Mas se o PT tem um nome aqui, mesmo que não seja um nome forte, mas prende esse voto aqui, entendeu? Prende esse voto na esquerda e ele não migra para Zenaide, o que enfraquece Zenaide, e aí tornaria, se o Coronel Hélio consegue fazer a dobradinha, a casadinha com o Stilson de uma forma proveitosa, de repente pode surpreender aí a direita fazer os dois, iria para 3 senadores. Aí o prejuízo, no caso de Lula, olhando lá do Brasil, seria total. Porque se adotarem essa política autodestrutiva, né, pode acontecer. Eu vejo que isso é uma possibilidade, especialmente porque o Coronel Hélio, me parece que quem não quer que o Coronel Hélio seja candidato com todo respeito aqui, isso é uma leitura que eu faço pelas entrelinhas, tá certo? Mas me parece que quem não quer que o Coronel Hélio seja candidato é o próprio Rogério Marinho. Veja a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Não, tem um detalhe. Porque ocorreu hoje sobre isso. Porque o Rogério sustentou ele diante de Flávio Rocha. Flávio Rocha, semana passada, ninguém sabe de onde, né? Apareceu o nome de Flávio Rocha como segundo nome do PL para disputar o Senado. Ninguém sabe de onde. Alguém fez um balão de ensaio. E essa coisa colou. E a informação que se tem é que Flávio Rocha conversou com o Rogério sobre isso. Parece que ele tomou um certo gosto na coisa, Flávio Rocha. Mas também não sei nem se ele está afiliado ao PL, mas ele tem prazo para se filiar, né? Nós estamos ainda a 6 meses da eleição, ou se o domicílio eleitoral dele está aqui, ou se está em São Paulo, eu não sei nem onde é que Flávio Rocha mora. Confesso que não sei nem onde é que ele está morando. Mas acredito que seja São Paulo ou Rio de Janeiro, não é por aqui não. Aí, Jéssica, sabe o que aconteceu? Rogério falou,
Flávio e Rogério falaram por telefone e Rogério disse o seguinte, que tinha compromisso com o Coronel Hélio. O Coronel Hélio já tinha dado a palavra. Que a única chance, inclusive um grupo de pessoas que conversou com o Rogério relatando sobre isso. A única chance de ele abrir mão do Coronel Hélio em favor de Flávio Rocha só existia uma única possibilidade. Se o Coronel Hélio renunciasse à postulação. Ele próprio conhece. Neto, eu sempre acho estranho essa coisa, sabe por quê? E depois eu soube que a Agripino também ligou para Flávio Rocha, ali convidando para ser o segundo nome no palanque com Zenaide. Flávio Rocha é um grande empresário aqui do estado do Rio Grande do Norte, filho de um grande potiguar, Nevaldo Rocha, que faleceu não faz não muito tempo. Mas assim, Neto, eu digo isso porque em relação a Rogério, porque quando você vai observar que o Coronel está na frente, que parece que a coisa está andando, sempre aparece um nome aí a ermo e coloca o projeto do Coronel em segundo plano. Exato. Sempre aparece. Isso estava acontecendo. Coronel vinha fazendo uma campanha, ele dizia que era um lobo solitário, e depois foi chegando gente. Nós o entrevistamos aqui. Virou Alcatel. Quando estava juntando um monte de lobinhos, aí chegou Ezequiel. Inclusive Nina, deu uma declaração dizendo que amava de paixão o Coronel Hélio, mas que a preferência dela era pelo deputado Ezequiel Ferreira de Souza, porque é uma pessoa mais transversal, etc, etc. Aí, de repente, o Coronel Hélio começa a ficar bem na fita de novo, aparece na lista de Flávio Bolsonaro, aí surge o nome de Flávio Rocha, que ninguém nem sonhava, que pensava em voltar para a política, porque a última vez que esse camarada teve mandato foi em 94. Ele foi candidato a presidente. Então, a última vez. Que ano? Isso. Você lembra do projeto do Imposto Único? Foi no projeto... Não, Neto, eu era criança, eu tinha 3 anos. Eu ainda lembro. Ele só tinha era o candidato que tinha uma proposta só. Imposto único no Brasil. Único imposto e pronto. Só. Isso aí era um... Isso foi em 89, eu acho. 94. Não, ele foi em 94. Ele foi contra Fernando Henrique Cardoso. Ele foi deputado de 2 mandatos. Uma vez, Neto, ele foi eleito em 3º lugar na eleição de 85, 86. E depois, né, naquela eleição de 90, ele foi eleito de novo o deputado federal mais votado do estado do Rio Grande do Norte. Ele ficou em 3º, no ano em que Vilma ficou em 1º, e ele foi o primeiro na eleição de 90. Então, de repente, um camarada desse surge desde 94, né? Ou seja, faz 32 anos que ele não aparecia no cenário eleitoral do Rio Grande do Norte. Coronel Hélio está na boca do gol e de repente trazem Flávio Rocha de 1994 para hoje. O que é isso? Me parece que toda vida que o Coronel está na boca do gol, chega um zagueiro diferente para atrapalhar. Mas disseram que a Agripino tinha ligado para ele também e tinha dito, olha, se quiser disputar, o União Brasil está de portas abertas para lhe receber aqui para fazer uma dobradinha com Zenaide Maia. Então, Flávio Rocha, do nada, da semana passada ninguém nem lembrava que ele estava vivo. E hoje já tem esse nome citado, mas não acredito que isso vai dar em nada. Até porque, Neto, uma candidatura majoritária... Não é assim que se é candidato a Senado, não. Chega amanhã de paraquedas e é candidato... Neto, uma candidatura majoritária não é uma candidatura de deputado federal, com todo respeito aos deputados federais. Porque você tem que fazer uma campanha sólida, construída, ao longo do tempo. Você tem que ter, Neto, aí o quê? 600, 700 mil votos? Não é por aí. Então... é muito voto para você tirar, para você fazer um plano político em cima da coxa, no ano eleitoral, faltando o quê? 6 meses para a campanha. Não tem como você fazer um... Não, para a campanha falta menos. 6 meses é para eleição. Para eleição, para a campanha não, é verdade. Para eleição, faltam 6 meses para eleição. A campanha é amanhã, praticamente. Exato, já começa agora dia 4 do próximo mês. É o período pré-eleitoral propriamente dito, é agora. Aí quando for ali em junho, já começam as convenções. Exatamente. Então, como é que você viabiliza um projeto político com um prazo exíguo desse? Eu não vejo como. Portanto, eu não acho que ele seria um candidato ao Senado da República. Gessé, eu tenho um recadinho aqui para o nosso ouvinte. Eu sei que nesse horário a turma participava bastante da programação e tem... Jorge, no início sempre tem pessoal participando, deixando áudio, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos ter aqui a fala do ouvinte. A fala do ouvinte sempre... esses assuntos que a gente está comentando, se você tem alguma opinião... Exatamente. Agora a gente vai botar os áudios assim, opinião, qualquer que seja. Não se importe com se a sua opinião é a mais certa ou a mais errada. É a sua. Nós queremos ouvir a sua, não queremos que seja
parecida com ninguém, seja parecida com a sua opinião. Aí a gente vai ter um momentinho, a gente escolhe algumas aí para colocar, talvez não deve colocar todas, mas quando tiver aí... A gente vai criar um Jorge, quadro. Você vai ouvindo aí, vai juntando aí, e a gente vai criar a fala do ouvinte, né? Fala ouvinte aqui sobre esses temas políticos, que a gente sabe... fala sem filtro aí. Tá vendo aí? Já tá no Jorge, ritmo, mas nós mandamos algumas imagenzinhas aí pra gente jogar. Agora eu queria falar sobre a conversa de Lula, Neto, envolvendo aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quase ex-ministro, né? Da Fazenda, Fernando Haddad. Eu não sei se nós temos aquela imagem, Jorge, que dá pra jogar, que eu fiz aí. A de cima, essa daí. Tem como a gente jogar essa imagem? Do lado e deixar do lado aqui para a gente conversar com o nosso ouvinte e telespectador. Pois bem, o ministro Fernando Haddad, vamos fazer um introito aqui. O ministro Fernando Haddad tinha dito nos bastidores, aí estava conversando com todo mundo, dizendo que não tinha mais interesse em fazer parte da política. Ia pedir para renunciar já agora em fevereiro, isso foi antes de fevereiro, viu, Neto? No final do ano, ele disse, olha, por mim eu sairia no final do ano. Mas eu dou até fevereiro aí para o presidente Lula tomar um posicionamento, arrumar um ministro, sem agonia e etc., para que a gente possa fazer uma transição de ministério ok. Só que Lula, Neto, parece que tem uma missão maior para o ministro, ainda ministro, Fernando Haddad. E que missão era essa? Convencer o ministro de que o nome correto para disputar o governo de São Paulo é o nome dele em detrimento do nome de Alckmin. E enfrentar o projeto político de Tarcísio e de Bolsonaro no estado de São Paulo. Parece que o presidente teve êxito no convencimento do ministro, que parecia estar totalmente convencido de que não queria mais aquilo, não queria mais o serviço, mas parece que agora o ministro Fernando Haddad voltou atrás e ele vai assumir uma missão eleitoral importante, deixar um ministério importante do Brasil para disputar o governo do estado de São Paulo. Tarcísio super poderoso lá no estado dele. Quando a gente olha as pesquisas, aconteceu essa conversa, Lula chamou para uma conversa na terça-feira da semana passada, ou foi quarta, Haddad e Alckmin. Eram os dois nomes que Lula tinha para disputar o governo de São Paulo. E chamou os dois para ter uma conversa para definir qual deles seria candidato ao governo de São Paulo. E acabou terminando que o escolhido foi Haddad. Penso eu que Alckmin deixe assim, ou eu sou vice ou não sou nada, não disputo o governo de São Paulo. Porque ele já tinha dito em entrevista isso. Então, Haddad. Aí a primeira coisa que vem à cabeça da gente é Haddad vai perder mais uma, vai entrar nisso. Por quê? Porque Tarcísio é o franco favorito. Tarcísio é favorito. É favorito lá. Nas pesquisas, na pesquisa Datafolha, que saiu no sábado, Gessé, e no domingo saiu a de São Paulo, né? A Datafolha do Brasil no sábado, domingo saiu a Datafolha São Paulo. Na pesquisa Datafolha do domingo, o que acontece? O Haddad é mais forte no primeiro turno do que Alckmin. Ele teria já um percentual ali em cima de 30% das intenções de voto. Mas no segundo turno, no confronto direto com Tarcísio, quem endurece mais o jogo é o Alckmin. É o Alckmin, de que o Haddad. Então o Haddad é melhor no primeiro turno e o Alckmin é melhor no segundo turno. De fato, há uma certa resistência a Haddad em São Paulo, porque ele perdeu, por exemplo, a eleição do governo, perdeu a eleição do Senado. Perdeu a prefeitura. Perdeu várias coisas lá. Depois que ele foi prefeito, nunca mais conseguiu ter êxito por lá, certo? É bem verdade que ele tem um nicho do eleitorado de São Paulo. Ele tem nessa proporção de 1/3, mais ou menos. Mas Lula entendeu que Haddad precisava cumprir uma missão. Mais ou menos, eu traduzi a conversa. Como se eu tivesse sentado lá, estava Lula, Haddad e Alckmin. Lula olhou para Haddad e disse, olha, nem que seja para perder, eu preciso que você vá. Porque eu preciso garantir uma boa representação eleitoral, alguém que seja competitivo, porque se não for assim e eu perder São Paulo feio, eu perco a eleição no Brasil. Mas, Neto, tem essencial para mim que eu não perca feio aqui, que eu perca, mas não perca de muito. Então você é o melhor nome que eu tenho, Haddad, e por isso você vai entrar nessa missão. Deixa eu pensar aqui pelo outro lado, a gente sempre tem essa missão, eu acho que Haddad é um grande brasileiro, é o ministro possível.
eu vou classificar Haddad assim, como um ministro possível. Eu acho que ele faz um esforço. Teve um momento, Neto, que ele sofreu o boicote do próprio PT, Gleisi Hoffmann e Companhia Limitada, boicotaram o ministro Fernando Haddad. É um grande quadro da representação política no nosso país, porque eu acho ele um homem sério, um cara sério, não concordo com muita coisa que ele diz, que ele faz. Mas eu acho ele uma pessoa séria e isso merece nosso respeito, pelo menos de mim. É isso. Mas assim, Neto, no cenário que nós estamos, com as críticas acertadas que existem de amplos segmentos da economia do Brasil, colocar Fernando Haddad na boca do furacão é complicado. É bem verdade que ele tem boa desenvoltura, ele vive nesses fóruns econômicos, ele tem uma boa desenvoltura retórica, domina os assuntos muito bem. Só que, Neto, contra a realidade não dá para você argumentar. E colocar ele contra Tarcísio, todo poderoso, extremamente blindado dentro do estado de São Paulo, eu acho um grande risco de você desmoralizar não só Fernando Haddad, mas o projeto político do PT por delegação. Mas aí eu discordo de você. Eu acho que Haddad é bom. É um bom candidato. Eu acho difícil que ele ganhe. Concordo que ele vai para... Não, eu estou dizendo isso, não é para dizer que ele é um... Mas eu acho ele bom candidato, sabe por quê? Para garantir o pinhão do PT lá. Mas eu não estou dizendo... No que Lula está enxergando, aí eu estou olhando, Haddad é o que ele tem de melhor, porque Haddad não apanha de Tarcísio em debate. Pode não ganhar, porque ele também não é um craque no debate, não. Às vezes ele é muito técnico. Mas o Tarcísio também não é esse craque, não. O Tarcísio está mais para zagueirão do que para um atacante que faz gol. Então os dois se equiparem. E o debate em São Paulo vai ser muito sobre números, sobre economia. Exatamente. Eu estou dizendo isso porque eu acho o vice-presidente da República mais competitivo do que Fernando Haddad. Ele tem mais credibilidade do que Fernando Haddad. Para o eleitor de São Paulo? Para o eleitor de São Paulo. Então eu falo nesse aspecto. Eu não acho que Fernando Haddad é um candidato de só menos. E eu acho que Lula preferia o Alckmin, sabe? Mas é o Alckmin que não quer. E aí? E ainda tem dois nomes lá, vinculados a Lula, que também poderiam ser potenciais candidatos, que é a Tebet, Simone Tebet, que é ministra de Planejamento, e o Márcio França. O Márcio França, que também é um nome... Já foi governador. Já foi governador, é um nome que tem algum peso. Me parece que a dupla Tebet, agora tem também Marina, né? Que Marina vai... Não, mas Marina... Mas ela é candidata a senadora para São Paulo. Candidata... Dentro do time de Lula, ele seria Marina e Tebet. Mas eu... Você acha o quê? Marina não é forte? Eu não acho, não. Quem é mais forte que Marina pro Senado? Eu não... Derrite, você tem outras figuras. Eu acho Marina muito pouco... Pois ela é candidata a senadora. Eu sei que ela é, mas... Também é outra... destacada por Lula para uma missão. Mas assim, com as críticas que se pode fazer a administração dela no ministério, né, eu não acho que seria um bom nome, não. Eu acho que Haddad, veja só, Haddad seria o nome correto para o Senado. Eu acho que lá no... E ele teria uma chance bem maior de ganhar. Não, ele entraria. Ele estava à frente de Derrite, inclusive. Ele liderava para o Senado. Ele liderava, estava à frente de Derrite. Derrite não amarra um cadastro de Fernando Haddad. Então era um projeto mais certo para o PT, já que ele, né? O PT, vamos ter clareza aqui, pouco está se importando com a questão de governo. Eu acho que a grande questão do PT é fazer deputados e senadores. Para garantir o governo mais tranquilidade para o próximo quadriênio, que ele não teve agora nesse quadriênio do terceiro governo, do Lula 3. Não teve tranquilidade nenhuma. Então eu acho que é muito mais por aí do que por outra coisa. Mas, Neto, temos outra pauta aqui, uma pauta municipal. Então, só finalizando aí para dizer que o Haddad está escolhido, né? E vai deixar o Ministério da Fazenda na semana que vem. Já está, ele confirmou hoje que vai sair semana que vem. E aí ele vai agora se desincompatibilizar para ser candidato a governador pelo PT. E aí deverá ter Marina e Simone Tebet formando a dobradinha com ele para o Senado, formando a chapa completa. Não sei se Márcio será candidato a deputado federal ou se será candidato Márcio, ele é ministro do turismo, é? Não, do turismo não. Ele tem um ministério, né? Mas eu não lembro direito qual é o ministério dele. Ele tem um ministério, cidades, eu acho que é o Ministério das Cidades. Não sei se é esse. Então você tem, mas dê uma pesquisada aí, porque tem um ouvinte aí, vamos ouvir o que é a opinião do ouvinte para a gente interagindo com o programa. E aí, Jorge? Pronto, chega já, não tem pressa então, não. Então pronto, Jorge. Pressa não, quando 7 horas da noite, chega já. Quando tiver na agulha aí... Você diz.
Não saía. Não, Pois é, minuto. então- Pois é. Próximo assunto da pauta. Vamos ao próximo municipal. assunto aqui, que é o seguinte. Política municipal. Exatamente. O prefeito Alisson marcou a entrega do complexo viário 15 de março para o dia 15, Neto. 15 de março, dia 15. Exatamente. Então, o prefeito na Domingo, viu? Exatamente. Então, ele vai entregar a maior obra de mobilidade urbana da história de Mossoró. E eu acho que a partir de agora, Neto, ele fica mais tranquilo para poder iniciar uma transição no sentido de fez a entrega da maior obra do seu governo, a maior obra de mobilidade da história de Mossoró, e agora resta ao prefeito, que é governadorável, pré-governadorável, começar o processo de desmame da prefeitura, começar a entregar mais ao vice-prefeito, a Marcos, ele próprio, e se direcionar mais à sua candidatura, Neto, que nesse momento ainda está... Ele é prefeito, então quem é prefeito não tem como deixar o serviço para simplesmente cair em campo e fazer campanha. Você mandou um vídeo do Mandei um vídeo do... Pronto, mandei Jorge está buscando aqui o vídeo do prefeito, viu? Com a fala. Ele fez uma fala, né, sobre Mas isso. eu mandei no nosso... Pronto, aí tá com muita mensagem, tem que sair buscando aí. Até achar o vídeo que você mandou. Se você mandou cedo, tem que mandar assim quase na hora para o vídeo não descer demais. Deixa eu tentar aqui Aí mandar... desceu demais. Então, é só sobre isso, Gessé. Enquanto o Jorge acha o vídeo aí do prefeito, eu queria dizer o seguinte. Que Alisson, desde janeiro, Alisson já vem em mente com a questão da renúncia. Por ele já tinha renunciado lá no início, porque ele defendia ter mais liberdade para fazer uma pré-campanha. Pronto, então chegou aí? Vamos ouvir então o vídeo do prefeito. Nós vamos entregar essa grande obra de mobilidade urbana aqui da nossa cidade, a maior de todos os tempos já executada pela nossa prefeitura. Depois vamos percorrer os 8 km, vindo daqui da BR-304, que eu estou vindo de lá em direção à BR-110, e olha aqui a rodovia. Aqui, detalhes finais, a gente fez hoje uma vistoria nesse sábado. Veja que aqui já está com sinalização horizontal. Acostamento está tudo ok, iluminação, Cosern está nos detalhes finais para fazer a ligação, porque já está toda completa de nossa parte. É uma obra histórica, no meio do nada, como diziam alguns. Pois bem, no meio do nada, nós vimos com a visão de engenheiro, de gestor, nós vimos que com certeza era possível fazer essa mega grande obra, ligando bairros, universidades, o complexo judiciário. Aqui a sinalização da ciclovia, veja só, as equipes trabalhando, aqui são detalhes, ó. Nós identificamos alguns trechos que precisavam de uma melhoria, que precisavam fazer algum tipo de acabamento. Então as equipes já estão fazendo essa revisão. Olha como é bonito aqui, toda essa curva, com segurança, passando pela ponte. E olha o Rio Mossoró. Vamos dar encosta daqui, porque isso aqui tudo vai ser pintado, tá certo, pô? Vai ser tudo, vai ter pintura aqui, vai ficar lindo. Iluminação aí de LED, de alta potência, sabe o que há de mais moderno em qualidade de LED para iluminação de rodovias. E aí nós fizemos também esse detalhe, tá certo? No poste metálico, tudo isso aí para dar iluminação também no pedestre. E vamos seguindo agora em direção à BR-110. Olha o detalhe no postamento, e aqui à noite fica muito iluminada. Realmente é uma obra que emociona a gente. Dá pra gente ver aí o calçadão completo, olha como é lindo. Estamos chegando aqui agora na BR-110. 15 de março, data de emancipação política da nossa cidade, Mossoró. Pois é, o prefeito aí é uma obra muito grande, não sei se o senhor foi lá, Neto, eu dei uma passada lá. Só vejo as postagens do prefeito. Mas é uma obra, eu fui lá porque é uma obra de mobilidade, uma grande obra da cidade de Mossoró. Mas não só isso, é uma estrutura elevada, a pista de rolamento é uma estrutura bastante elevada, com postes modernos, tem ciclovia, o pessoal também para correr lá, ou seja, é uma estrutura, também tem ponte lá, uma ponte relativamente grande. É uma grande obra, né? Então é uma obra que sem um aporte, aí sem uma parceria conjunta, não sairia do papel, apesar de que o município de Mossoró investiu muito, de 80, 90 milhões de reais ali naquela obra. Não, mas não é do município, não. Não, 90 milhões de reais foi o valor total, mas o município acho que tem uma contrapartida de um percentual. Eu não sei exatamente quanto é do município e quanto é federal, mas eu acho que a maior parte é federal.
Mas é o seguinte, é uma obra muito importante e a Alisson vem tratando essa obra como um marco da sua gestão. Ele quer deixar isso como um emblema e só não renunciou até agora à prefeitura por conta dessa obra. Ele vinha esperando fazer essa entrega e combinou de ser no dia 15 de março. Para quem não sabe, dia 15 de março é o dia da emancipação política de Mossoró, é o aniversário da cidade. Então ele vai coincidir a inauguração. Eu até pensei que ele poderia fazer no sábado, por conta de domingo não ser um bom dia para inaugurar as obras, mas pela coincidência do nome foi mais forte. A questão agora é o seguinte, feita a entrega domingo, né, o prefeito agora estará livre, porque não há nenhuma entrega assim de emblemática prevista que ainda precise adiar a renúncia, até mesmo porque ele tem que renunciar até dia 4. E aí eu acho que rapidamente, semana seguinte, alguns dias depois, aí deverá acontecer a ida do prefeito à Câmara Municipal de Mossoró. Eu sei que já soube que vai ser assim, ele vai fazer a entrega da carta, uma carta de renúncia, vai fazer a leitura lá diante dos vereadores, prestando conta dos seus atos, desse tempo que teve à frente da prefeitura, e aí renuncia e a Câmara declara imediatamente a vacância do cargo e convoca o vice-prefeito para assumir a prefeitura de Mossoró. Quando é que isso vai ser, eu não sei, mas se dia final 15, do mês, a informação que a gente entregue, tem... eu acho que vai ser ali na última semana de março. Penso que é ali na última semana de março, qualquer dia da última semana. A informação que a gente tem é que isso ocorreria até no final do mês. No final do mês de março, que aliás, né, tem última semana de março. Última semana de março, mas assim, muita gente falando que ele deixaria para abril, eu não acho que é muita característica. Porque ele tem até o dia 4, então 4 dias a mais ou a menos. Mas não é muita característica de Alisson deixar para fazer isso na boca do gol assim não, sabe, Neto? Porque é até o juiz, eu acho, o sistema saiu, alguma coisa, der algum problema dessa natureza aí, ele não vai arriscar renunciar esperando qualquer problema ocorrer, não. Acho que no final de março ele vai vai renunciar ao cargo que foi o prefeito nesses últimos anos. Eu acho que foi a votação nominal, a maior votação da história de Mossoró. 113 mil votos, não foi isso? Foi, exatamente. 113 mil votos, foi a maior votação nominal, não sei se proporcionalmente deve ser um desuí da vida. E aí ele se afasta e tem essa liberdade de andar os fazer campanha, articular politicamente. Tem as limitações. Por exemplo, só para você entender quais são as limitações que Alisson tem hoje, para ele receber uma liderança política e tratar de eleição, ele tem que deixar a prefeitura e ir para a casa dele receber lá algum escritório particular que ele tem, mas ele não pode fazer isso na prefeitura. Então tem todo um monte de limitações ele estando no cargo, além, evidentemente, da legislação eleitoral, que é bem severa com relação a alguns atos do agente público em relação à pré-campanha. Então, diante disso, vamos, dia 15, ter a inauguração e depois disso aguardar essa renúncia. Já nós temos ainda 10 minutos para terminar o programa, 9 minutos, e tem um tema de Ezequiel e tem um outro tema que eu também queria falar rapidamente aqui, que conflito. Zé Agripino e Paulinho Freire estão tirando da bainha as espadas. Vai brigar, viu? E eu vou explicar por quê. Mas antes eu quero dizer que Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa, o famoso Ezequiel, vai para o Republicano. Está decidido. Ezequiel vai se filiar ao Partido Republicanos. No dia 21 de março, Álvaro Dias deixa o Republicano, se filia ao PL e vai ser candidato a governador pelo Partido Liberal. E o ato contínuo será a filiação de Ezequiel. Não vai ser no dia 21, no mesmo ato, vai ser em outro momento. A filiação de Ezequiel ao Republicanos para assumir o controle do partido. Principal missão de Ezequiel: formar uma nominata forte para deputado estadual. E eu estou vendo alguns nomes, viu? Ezequiel, eu até escrevi no meu blog dizendo o seguinte: de onde virá a nominata de Ezequiel? Porque o povo foi pro PL, foi pro palanque de Alisson, está no palanque de Fábio. Ficou quem com Ezequiel? Qual é a nominata de Ezequiel? Você hoje teria algum nome, Gessé? De onde vem a nominata de Ezequiel? Os nomes que estão surgindo aí é o nome de Cristiano de Dantas, que está no terceiro mandato. Esposa de Fábio Dantas, que disputou o governo do Estado. Exatamente, esposa de Fábio Dantas, foi eleita pelo Solidariedade, eu acho, a primeira vez, e daí veio tendo sucesso nas suas reeleições. E o nome também do presidente da Câmara de Natal, Érico Jacome, que inclusive esteve com Ezequiel no dia 4 de fevereiro, salvo engano, na abertura do ano legislativo lá na Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte.
Olha, quem está também conversando com o Ezequiel para entrar nesse nominato é Ivanilson Oliveira. Deputado Ivanilson Oliveira está conversando com o Ezequiel para entrar nesse nominato. Olha, Neto, isso é um furo, sabe por quê? Porque Ivanilson, a conversa que a gente está sabendo é que ele faz parte do projeto de Fátima e que ele vai caminhar com Fátima. Se ele vai ele caminhar... estaria conversando com o PV. Eu também recebi a Exatamente. notícia que era com o Partido Verde. Exato. Ele tá, a informação que eu tenho é essa. Que Mas aí é o seguinte, eu quero dizer que Ezequiel coloca ele na lista. Se Ezequiel tem uma listinha no bolso, se puxar tem o nome de Ivanilson lá. Se vai ou não sei se Ivanilson entende que está na lista de Ezequiel, mas Ezequiel entende que Ivanilson está na lista dele. Assim como está o Baldo na lista, Taveira Júnior. Ou seja, mais uma dissidência de Fátima em alguma medida. Taveira Júnior também está na lista de Ezequiel. Tem um bocado de gente, viu? A lista de Ezequiel tá cheinha, Neto. Tá ficando cheia. É porque eu não tô lembrando aqui de todo mundo. Aliás, eu tenho anotado isso, mas tá noutra anotação. Que tá naquele papelzinho, né, Neto? Tá no papelzinho lá em cima do meu birô e não tá aqui no meu celular. Mas são uns 8 a 9 nomes bastante interessantes que estão na lista de Ezequiel e que podem, sabe, dar uma mexida. Surpreender. Dar uma mexida aí nessa questão. Eu acho que a grande questão de Ezequiel, Neto, e eu não sei se o senhor concorda, mas deve concordar, é não perder o controle da Assembleia. E é por isso que ele está lá. Ezequiel vai para o republicano e vai apoiar Álvaro Dias. E vai querer juntar com a nominata do PL para fazer uma malbancada. Porque independentemente do governador ou governadora, Neto, a Assembleia mantém autonomia. É muito comum, a depender da portentosa votação que o candidato ou candidata tiver, que ele tire, de certa maneira, uma autonomia da Assembleia. Só que aqui, lá naquele espaço, Neto, o mais bobo vende gelo a esquimó ali, né? Então eles não querem perder essa autonomia. Eu acho que o projeto, essa ideia de Ezequiel de encabeçar um novo partido republicano, trazendo deputados de mandato, deputados de peso para dentro do partido, é justamente não perder o controle da Assembleia, que ele tem um domínio faz muito tempo. Ezequiel é um político extremamente hábil e, portanto, já está se organizando, né? Porque, como é aquela máxima popular, né? O seguro morreu de velho, Ezequiel é um dos políticos mais prudentes do estado do Rio Grande do Norte, no sentido de só pisar em solo firme. Lembrei aquele mais um, Gustavo Soares, prefeito de Açu, ex-prefeito de Açu, irmão de George, que tem muita chance também de ser eleito. A nominata de Ezequiel é forte. Amanhã eu prometo trazer a lista, não deixar mais lá e trazer a lista para a gente ver essas nominatas, porque a gente pode até estudar as nominatas aqui. Mas antes de terminar o programa, faltando 4 minutos, José Agripino entrou em rota de colisão com o Paulinho Freire. O que aconteceu? Hoje tinha uma manchete nos jornais lá em Natal dizendo o seguinte, que a União Brasil estava dando carta de anuência para Nina Souza, para aquela vereadora Camila... A Natal Camila... Vereadora Camila. A vereadora. E para Robson Carvalho. 3 vereadores do União Brasil estavam recebendo carta de anuência para irem para o PL. Camila Araújo. Estavam recebendo carta de anuência para ir para o PL, ser candidata lá no PL a deputada estadual. Ou, aliás, no PL não, na nominata de Ezequiel. Porque Camila e Robson iriam para a nominata de Ezequiel, os dois. Mais 2, viu? Estou lembrando a lista todinha. E são fortes. Robson Carvalho, ele é candidato para 30, 40 mil votos. Foi o vereador mais votado de Natal e tudo mais. Então, o que acontece? No final da manhã, o União Brasil publicou uma nota oficial assinada por Rueda e por José Agripino, dizendo que não dava carta de anuência a ninguém. Nem a Nina, porque para vereador não tem possibilidade de janela, né? Então não daria para ninguém, nem para vereador nenhum. Quem saísse iria perder o mandato. O partido iria reivindicar o mandato, certo? E aí se contrariou porque Robson Carvalho, Camila e Nina são de Paulinho. E foi Paulinho quem mandou publicar a notícia que tinha carta de anuência. E Zé Agripino foi em cima, brigou e para publicar uma nota declarou guerra. Porque a nota é uma declaração de guerra a Paulinho, que está articulando a saída dos 3. Se sair, não volta. Porque Nina vai para a federal, ela é vereadora, mas ela é secretária municipal, ela nem está exercendo o cargo de vereadora, então para ela, tanto faz ou não, perdeu o mandato. Mas e se Robson Carvalho não ganhar a eleição de deputado?
Mas, Neto, Volta pra Assembleia? mas eu acho que Ou volta pra Câmara? Mas eu acho que o mais grave aí é o caso de Nina. Porque não se trata nem do cargo em si, Neto, mas da simbologia, da gentileza, exatamente. Então eu acho que é mais grave, assim, diante dessa relação, de Paulinho com o José Agripino, me parece que tem um bom tratamento, os dois, um com o outro. Isso simbolicamente demonstra, Neto, que há uma ranhura aí quase incontornável, já que se precisar expulsar a Nina para que ela tenha condição de disputar, realmente entra num novo patamar Tirar de o disputa. mandato de Nina, né? Exatamente. Expulsar, né? Já sei o que é que o ouvinte está dizendo sobre os nossos comentários hoje no programa. Vamos aos ouvintes. Boa noite, Jesse Rebouças, boa noite, Neto, boa noite a bancada, boa noite, Janaildo, ou Jorge Vitor na técnica. Mossoró, praticamente, que a gente vê, tá ficando um brinco, viu? Carlos Bezerra, quando diz a palavra, vamos trabalhar, meu povo, ele tá certo, viu? Tá fazendo aí a iluminação da BR, e agora o engenheiro que fez essa rotatória do Hotel Terma, eu não sou Zé Mendes não, mas eu posso pronunciar, isso é uma munganga, viu? Porque o cara vem e passa pelo Hotel Terma, ali naquela, uma largura daquela, que a gente vem nos caminhão e tal, que a gente trabalha e vê, é uma largura grande, e quando chega mais um pouco na frente, tem o meu fio ali, no tempo que a gente triscar no carro e perdeu o controle do carro com aquela mureta ali já em cima da curva. Aquilo ali é muito mal feito, viu? Então aí fala aí às autoridades competentes para ajeitar a rotatória do Hotel Termas aí, que tem uma munganga isso aí, muito mal feito, viu? Alexandre da Avenida Entregação, Badico Cusoro, uma rádio de informação. Tem mais ouvintes, vamos lá. Boa noite. Neto, mas assim eu estou escutando o programa de vocês, tá bom. Esse Flávio Rocha tem voto ou não? Quem já vai votar no homem desse, homem? O voto tem que ser para a senadora Zenaide e o prefeito Aldo. É besteira, rapaz. Quem vai votar no homem desse, homem? A gente quer saber do Rio Grande do Norte, vai aparecer agora, né, da política. Manda ele plantar batata. Boa noite, Bosco. Muito bem, Bosco. Aqui é fala sem filtro, viu? Mas tem que Mas é a opinião dele. Quem vai votar em Flávio Rocha? Mas olha... E o outro falou aí lá das obras de Alisson e de Termas. Pois não, Neto. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. São 7 horas e 1 minuto. São 7 horas e 1 minuto. Agradecemos a todos. Sim, só mandar um abraço aqui pro meu amigo Mário Henrique, que está escutando aqui o nosso programa lá em Areia Branca, através da Rádio FM Costa Branca. Mandar um abraço aqui para ele, para todo mundo lá da minha querida cidade de Areia Branca. Um abraço a todo mundo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Um abraço a todos, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.